quais são os comportamentos na direção? Os comportamentos na direção, então, primeiramente, a direção defensiva. Juntamente com a direção defensiva, nós temos também a direção agressiva. A direção agressiva é quando o condutor dirige perigosamente, colocando em risco a segurança alheia. Isso é direção agressiva. Os comportamentos da direção nós temos atenção fixa. Primeiramente, atenção fixa. O que é atenção fixa? Atenção fixa é quando o condutor dirige fixado em um só ponto. Então, atenção fixa é quando o condutor dirige fixado, dirige concentrado em um só ponto. Quando ele dirige só olhando para frente. Então, isso é atenção fixa. Atenção dispersiva. O próprio nome já diz. É quando o condutor dirige disperso, dispersibido. O condutor dirige distraído. A atenção dispersiva é quando o condutor dirige distraidamente. E a atenção difusa. A atenção difusa é a maneira correta em que o condutor está atento a todas as ocorrências, podendo perceber e reagir ao tempo certo. Então essas são atenções: fixa, fixada em um só ponto; dispersiva, dirigir distraído; difusa é a maneira correta em que o condutor está atento a todas as ocorrências, podendo perceber e reagir ao tempo certo. A ação evasiva é quando ele consegue pegar uma situação e conseguir sair daquela situação de maneira correta. Pegando essas partes de atenções fixas, dispersiva, tiramos fora a difusa. Pegamos aqui a direção agressiva. Essas são causas de acidentes. Atenção fixa, dispersiva, direção agressiva são causas, juntamente com imperícia, imprudência e negligência. Essas são causas de acidentes. Imperícia, imprudência e negligência são causas de acidentes. Além dessas, imperícia, imprudência e negligência, causas também de acidentes: ato inseguro e condição insegura. O que é ato inseguro e o que é condição insegura? Ato inseguro. Ato, atitude. Ato inseguro. O ato inseguro, ele resulta, tá? O ato inseguro, ele provoca 88% dos acidentes de trânsito. Então, 88% das causas dos acidentes de trânsito estão dentro dos atos inseguros. Nós vamos pegar imperícia, imprudência, negligência, atenção fixa e atenção dispersiva. Então, tudo isso aqui nós vamos jogar dentro de um ato inseguro. Por quê? Porque são atitudes do motorista. O ato inseguro é quando, com todos aqueles acidentes em que o condutor participa de forma direta, são acidentes provocados por ato inseguro. Exemplo: avanço de sinal vermelho, avanço de parada obrigatória, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos. Todos esses acidentes, todos aqueles acidentes são resultados das ações, dos atos do condutor, são chamados de atos inseguros. Já as condições inseguras são acidentes que são provocados por condições ou circunstâncias perigosas. Nesse caso, a condição insegura ela é responsável por aproximadamente 10% dos acidentes. A condição insegura são condições ou circunstâncias perigosas que permitem ou provocam um acidente.
Então essas são as condições inseguras. Então ato inseguro e condição insegura. Uma forma mais fácil de nós fixarmos é o seguinte: aquele acidente onde a culpa aparece de forma direta ligada ao motorista, ligada ao condutor, é um ato inseguro. Agora, aqueles acidentes que têm desculpa, esses acidentes são provocados por condições. Ah, estava chovendo, ele perdeu o controle do veículo. Ah, ele estava debaixo da neblina, ele foi ultrapassar que não viu que vinha um veículo em sentido contrário. Esse acidente é aquele acidente que tem desculpa. Não quer dizer que o condutor ele não tenha culpa. Por quê? Porque através de uma condição insegura, o condutor ele pratica um ato inseguro. Porque se está chovendo, o que ele deve fazer? Ele deve reduzir a velocidade. Se não tem visibilidade, ele não pode fazer a ultrapassagem. Ele tem que reduzir a velocidade. Mas nesse caso, quando vamos falar do acidente, nós vamos dizer que vamos ligar o acidente a uma condição perigosa. Então isso é condição insegura. Agora, os efeitos. Os efeitos são as consequências. Quais são as consequências dos acidentes de trânsito? Os acidentes podem ser apenas danos materiais. Amassou o carro, quebrou a lanterna, quebrou um farol. Isso são apenas danos materiais. Podem ainda ser apenas despesas hospitalares. Tá? Apenas ali as despesas com o hospital. Também danos à invalidez temporária. A invalidez temporária, pessoa quebrou um braço, quebrou uma perna, quebrou uma mão, quebrou um pé, ela está inválida, mas apenas temporariamente. Depois temos a invalidez permanente. Dentro da invalidez permanente, ela pode ser parcial, a invalidez permanente total e morte. Esses são os efeitos dos acidentes, essas são as consequências dos acidentes de trânsito. Danos materiais, despesas hospitalares, a invalidez temporária, a invalidez permanente parcial, a invalidez permanente total e morte. Então a invalidez permanente parcial é ele perder um braço, perder uma perna, ter uma amputação, né? A pessoa que fica paralítica, ela está inválida parcialmente. Ela consegue executar algum tipo de atividade? Sim, mas apenas parcialmente. A invalidez permanente total, quando a pessoa tem um traumatismo craniano, tem algum tipo de sequela que ele vai ficar impossibilitado totalmente. A pessoa tem um traumatismo craniano, fica inconsciente numa cama. A pessoa que fica inválida do pescoço para baixo é invalidez permanente total e morte. Então esses são os efeitos dos acidentes.